trazer as vitórias, não é mesmo, da classe burguesa na França. Por quê? Porque a burguesia entende que ela contribuiu para o desenvolvimento econômico francês. Porém, essa burguesia ela não participava intensamente das decisões políticas, ou seja, no cenário do alto político francês, né? A França, o governo francês não permitia que isso acontecesse, né? Porque lá existia uma divisão social, como todos sabemos, né? Mesmo a clero, a nobreza, e depois tem um terceiro estado do qual a burguesia estava lá se enquadrando, né? E assim, a Revolução Francesa ela vai influenciar outros movimentos de outras nações em outros momentos, como é o caso da Revolução Industrial, como é o caso do processo de independência da América Espanhola, ou mesmo o processo de independência aqui do Brasil, certo? Foi um processo político, histórico, e eu poderia dizer, até acrescentar como um processo social, iniciado aí em 1789, por sinal, mas que teve desdobramentos, né, mesmo, que levaram a momentos críticos de violência, né? Tanto é que a Revolução Francesa ela é dividida em 3 momentos, né? Nós temos aí a primeira fase a girondina, a segunda fase jacobina e a terceira fase girondina novamente. E pôs fim aos entraves do passado, entraves esse que impossibilitava ao pleno desenvolvimento da burguesia na França. Pôs fim ao absolutismo, pôs fim aos privilégios da nobreza, pôs fim aos privilégios do clero, destruiu o antigo regime que tanto engessava a política administrativa francesa, certo? Foi um marco dentro da história da Europa, da história mundial, um divisor de água. Após a Revolução Francesa, a Europa nunca mais será a mesma, certo? Criou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, porque assim, é de grande valia o homem ter seus direitos garantidos e legalizado, legitimado, sacralizado em papel, né? E isso aconteceu. Isso deu os rumos do proceder político, social, não somente da França, mas também de outras nações. Incentivou as práticas da democracia representativa. Veja só, o Brasil ele tem uma forte influência do que aconteceu na Europa nesse momento histórico, né, que aí é século XVIII. Quando a gente fala de democracia representativa, a nossa democracia ela é representativa, né? Então veja só, em que nós nos espelhamos em algo muito bom, que são as ideias liberais ocorridas na Europa, né? Sobretudo aí na França. Por quê? Porque a França ela tem uma influência do iluminismo, né? O iluminismo é um movimento social e burguês que criticava o rei absolutista, o clero, a nobreza, o colonialismo, o mercantilismo, né? Então esse iluminismo ele pregava liberdade política, liberdade econômica, liberdade de expressão, liberdade religiosa. A Revolução Francesa nada mais é que a materialização, nós podemos entender assim, a materialização das ideias iluministas, certo? O único problema é que aconteceu por vias da violência, infelizmente, né? Antecedentes da Revolução Francesa. O Estado absolutista francês, turma, representava um obstáculo nos negócios da burguesia. Então a burguesia se viu na necessidade de criar um mecanismo de modo que o mecanismo político ou mesmo social. No caso vai ser um social, né? Um movimento social que vai chegar ao seu ápice, que seria a revolução. E aí a carga de imposto era muito pesada, né? Tanto para o rico quanto para o pobre. É claro que aquele que tinha mais, que ganhava mais, que recebia mais, seja através de empréstimos bancários, seja através de suas vendas comerciais, não é mesmo? Ele com certeza pagaria mais impostos. E o pobre
né, ele também não estava livre, né, desses impostos. É que nem os dias atuais, né? Quem ganha mais paga mais, quem ganha menos paga um pouquinho menos, mas ninguém fica sem pagar impostos, certo? Também, pessoal, o que prejudicava muito o andar econômico francês os diferentes sistemas de pesos e medidas. Quando eu falo de peso e medida, pessoal, estou falando de moeda, porque tinha regiões na França que a moeda era outra, e isso interfere no peso cambial do valor de cada cédula de dinheiro. Por exemplo, nós temos aqui a nossa moeda real no Brasil e tem o dólar americano. O dólar americano ele tem um valor muito acima da nossa moeda real aqui no Brasil. Com o tempo, essa situação se tornou muito grave, né? E muitas empresas elas faliram, né? Demitindo assim funcionário, gerando aí um estado, né, mesmo de fome, de miséria, né, de muitas pessoas desempregadas, muitos burgueses faliram, quebraram, enfim, isso se deve por conta dessa política desregrada do qual ocorria na França, onde cobrava muito imposto ao ponto de estrangular os ganhos econômicos de uma classe, né, que é justamente a burguesia. Havia também uma concentração de terra no campo. Por quê? Porque quando a gente fala de nobreza, né, francesa, existe a nobreza cidadina, né, da cidade, existe a nobreza campesinata. Pois boa parte das terras férteis do qual se encontrava no campo pertencia a essa nobreza. Então, em um momento de crise, de fome e miséria, como é que esse camponês vai plantar? Aonde ele vai plantar? Se as terras já têm dono. Então, ficou um momento insuportável, né? Mesmo em alguns filmes, documentários, você vai ver que muitos franceses passaram fome mesmo, né? Passaram muita fome, e assim, é uma página negra da história da França, quando se trata desse momento histórico, e sem falar nos altos impostos, né? Então, a escassez de alimento, né? E também os poucos alimentos que apareciam com um preço muito alto, abusivo. Muito obrigado, a gente continua na próxima aula.